A paz do Senhor, meus caros amigos, meus irmãos em Cristo, meus professores, meus alunos, estamos aqui juntos, desta vez em quatro professores. Estou eu aqui, Raniel Oliveira, diácono, meu querido diácono Marco Júnior, João Felipe e Douglas Nilson. A paz do Senhor para vocês, queridos. Pai do Senhor, meus queridos, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Satisfação estar mais uma vez aqui nessa missão, que é, com certeza, repassar para vocês mais sobre isso da nossa lição de jovens. Pai do Senhor, meus irmãos, é sempre uma alegria estar aqui reunidos com essas grandes mentes da cúpula intelectual assembleiana, que são meus Eita, companheiros, Jesus! e vocês aí em casa. Pai do Senhor, queridos, eu ficando por último fico até um pouco desconfortável, porque cada um que fala mais bonito, eu não tenho mais nem o que dizer. Então, eu só cumprimentar e seja um tempo agradável aqui para nós e de aprendizado para você, professor, que nos acompanha. Amém. Nós estamos juntos aqui. Lição de número 4, esta que é a lição de jovens. E este também, como vocês bem sabem, é o nosso EBD em Síntese podcast, uma iniciativa da EADERN, aqui no Rio Grande do Norte, na pessoa do nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves da Silva, o nosso diretor do DENEC, pastor Reinaldo Odilo, e aqui estamos, graças a Deus, estamos já na lição de número 4. A lição inteira fala do episódio, né, do livro de Daniel, as suas lições, os seus desafios. Estamos aqui na lição de número 4. O tema da lição, uma firme decisão de não se contaminar. Esse tema não poderia ser mais atual, a lição como um todo não poderia ser mais atual, e a gente tem aqui, graças a Deus, a participação dos quatro, ó. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não sei quem é quem aqui, mas parece que casou. Temos aqui um versículo interessante, Daniel, capítulo 1, versículo 8. A decisão de não se contaminar foi dele, tá? Observem que em nenhum momento vocês leem no primeiro capítulo de Daniel, Deus mandando ele fazer isso, ou mesmo seus companheiros. Isto nasceu do coração dele, o propósito de não se contaminar, seja em não se sentar na mesa do rei, seja em não consumir determinados alimentos, partiu do coração deste homem de Deus. Eles eram muito jovens, a gente sabe, a narrativa bíblica fala que eles eram muito jovens e eles estavam em pleno treinamento para estar na presença do rei. Ali era o monarca, o mais importante monarca da época, e as pessoas não podiam chegar na presença do rei de qualquer maneira. Então, eles deveriam se preparar, um treinamento longo, para que não só no conhecimento, na cultura, eles tivessem também uma boa aparência, um sorriso colgate igual a João Felipe, né, João? E aí, essa decisão de não se contaminar, será que serve para os dias de hoje, meu querido João Felipe? Com certeza, com certeza. Isso é uma coisa que é nítida ali no livro de Daniel, é que a gente tem uma tomada de decisão, né? Eles, não só Daniel, mas como seus amigos, que isso é uma coisa interessante que muitos não lembram, mas é sempre bom lembrar que dentro da mudança de o contexto que nós temos é a mudança desses jovens de Israel, lá de Judá, do Reino do Sul, para a Babilônia, e eles são treinados para fazer parte da corte do rei, e eles têm até os seus nomes originais mudados, né? A gente sabe que é Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e é mudado para Beltesazar, Sadraque, Sadraque, Mesaque Mesaque e e Abednego. Abednego. Então a gente vê que desde o princípio ali de tirá-los ele da pátria, quando chega lá na Babilônia, eles têm
agora até seus nomes alterados para também tirar a pátria deles, tirar, mudar até a sua identidade, quem eles eram de verdade. E a gente vê em todos os momentos que eles tomaram essa decisão de não serem iguais, apesar de estarem em um ambiente, em um contexto totalmente desfavorável para a fé e a crença deles, eles resolveram não seguir o exemplo e começando com uma coisa muito que para alguns pode até parecer simples, mas sabemos que o fato de eles começarem ali já com rejeitando a oferta de manjar que foi dada a eles, já foi um ponto de dizer não, a gente está aqui não é para isso. Perfeito. Isso se aplica perfeitamente aos dias de hoje. É interessante que Deus tem vários cenários no cativeiro babilônico. Você tem o profeta Jeremias, mais voltado para a cidade de origem, Jerusalém. Você tem Ezequiel, mais às margens do rio. Você tem Daniel e os seus companheiros dentro do palácio do rei. Então, em cada lugar desse, você tem riscos, oportunidades de se destacar como homens de Deus, né? Aquilo que eles estavam vivendo no palácio, Ezequiel estava vendo de maneira diferente, eles eram contemporâneos, eram a mesma época, mas com desafios diferentes. Interessante que eles estando no palácio real, eles tinham tudo de bom e de melhor, diferente de Jeremias, diferente de Ezequiel, e eles teriam todas as possibilidades do mundo para comer do que o rei comia, fazer as coisas conforme o costume babilônico, conforme o rei diria que eles fizessem, mas eles tomaram uma decisão muito diferente do esperado, né, Marco Júnior? Eles tomaram Pois uma é. decisão, e a parte 2 diz uma decisão firme. Não apareceu anjo, não, né? Para dizer, faça isso, né? Foi uma decisão muito Não. firme, né? Dizer não ao rei, hein, Marco Júnior? O que é que tu acha? É porque tem coisas que a gente consulta a Deus, tem coisas que são óbvias. Às vezes o óbvio precisa ser dito, mas nesse São caso princípios, né, Marquinhos? o óbvio precisava ser praticado. E o óbvio para eles era não se contaminar. Tempos fez com que o povo entendesse que eles não eram iguais às nações que estavam ao redor deles. Eles não eram iguais, diferentes de nós, porque eles praticam aquilo que não procede da palavra de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele foi bem incisivo, meus amigos, quando ele disse, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, posso fazer aquilo que eu quiser, mas nem tudo aquilo que eu quero é o que eu devo fazer. Então, é nessa tônica que eles fazem com que a firmeza dos seus princípios e da fé que eles carregavam, que havia sido ensinada para eles desde cedo, fosse reverberada através das suas ações. Se vocês lerem e entenderem o contexto desses jovens que foram levados para a Babilônia, vocês vão perceber. Não se trata de jovens comuns. Eram jovens de linhagens reais, eram jovens benquistos na sociedade judaica. E chegaram na Babilônia, eram colocados como aqueles que iriam ser os sábios futuramente da Babilônia. Então o rei já tinha um plano para eles. Só que o plano do rei exigia um posicionamento deles diferente daquilo que eles eram. Então, eles decidiram não se contaminar. E nisso, Deus os abençoou rica e poderosamente. Com certeza. Uma firmeza que talvez não fosse de se esperar naquela idade tão tenra, eles eram tão novos, né? E terem uma firmeza tão grande e diante do homem mais poderoso da terra naquele momento, né? E Daniel, ele teve a sabedoria de falar com Aspenaz, né? E propor. E ele poderia ter recebido um não como resposta, mas aí eu vejo a providência de Deus também na vida daquele homem
caldeu, né? E dizer, tudo bem, pode fazer, pode prosseguir. E uma decisão tão pequena poderia trazer consequências tão grandes, né, Nilcinho? Me permita ele chamar, a gente é amigo há muito né? tempo, Douglas Nilson. Imagine que uma decisão dessa poderia fazê-lo chegar de forma inadequada na presença do rei. Poderia representar a morte deles, talvez? Sim, veja que, primeiramente, um ponto que nós precisamos, eu queria fazer um resgate, é que, e Marcos já apontou isso preliminarmente, imagina que algum de nós fôssemos selecionados para ir para uma das maiores universidades hoje do mundo, para ali cursar um curso de grande relevância, tudo pago pelo governo, sem ter nenhuma preocupação de nada. Certamente, num contexto normal, isso seria uma honra, né? Os familiares iriam fazer uma festa com a internet que nós temos hoje. Certamente, as pessoas iriam postar, foi aprovado, vai para Harvard, vai para uma universidade, e meu filho poderia ter um culto de gratidão por algo dessa natureza, e tudo isso associado a Deus. Só que é o que não acontece com esses jovens, e como você falou, alguns comentários vão dizer que ele tinha algo em torno de 15 anos, mas mesmo assim eles vão, e nós não vemos no discurso bíblico um senso de murmuração, de vitimismo, ou de dizer, Deus nos abandonou, se nós somos o povo de Deus, nós estamos, eu busco andar em fidelidade, como é que Deus me traz para um lugar desse? Pelo contrário, ele chega lá, três coisas pelo menos são, há uma busca de mudar. Busca mudar o nome, né? E interessante é que nós não vemos eles dizendo, não, não mude meu nome. Busca incutir nele uma nova cultura, novos aprendizados, e também nós não vemos eles questionando acerca disso. Mas aí quando chega a parte da alimentação, eles buscam com humildade, com sabedoria, com convicção, e essa é a palavra desse livro, da vida deles, com convicção, eles simplesmente colocam a vida a risco ali, eles não tinham um plano B. Se aquele homem dissesse, não, sem chance, você tem que comer a mesma comida que o rei determinou. Temos certeza que ele iria para foice, como diz, ele iria entregar sua vida, mas ele não iria se dobrar. Porque, Raniel, o nome nós podemos mudar. Eu posso colocar um apelido em você, ainda que esse apelido seja muito jocoso, mas se você. Isso não muda o seu caráter. Se eu inserir em você alguns conteúdos que isso pode até ir de encontro à sua fé, mas se você tem uma fé muito solidificada, isso também não vai afetar sua fé. Mas quando se trata de algo que vai de encontro à sua crença, à sua santidade, às suas convicções, é aí onde Daniel nos dá um exemplo. Até aqui. Então ali ele diz, aqui não mais. Se Deus não intervisse, não tocasse no coração daquele homem, nós estaríamos aqui falando de um outro Daniel. Um homem que, por não aceitar comer das iguarias do rei, ele foi morto. Perfeitamente. Eles estavam claramente dispostos à morte, pelo procedimento, pela forma, mas tiveram a sabedoria de não Sim. chocar, de não bater contra, de não questionar seus novos nomes. Eles foram muito sábios, muito bem Gentis. instruídos, Foram muito gentis. gentis, né? E eu louvo a Deus por esse exemplo, porque às vezes a gente diz que o jovem, por ele ser jovem, ele é inconsequente, ele vai agir por arroubos, e isso não precisa ser assim, principalmente na vida daquele jovem que tem a presença do Espírito Santo. A gente tem, por exemplo, outros exemplos na Bíblia. Eu me lembro aqui de Jeremias capítulo 35, que o homem oferece vinho para os recabitas, e Recabitas. eles muito firmemente dizem não. Nosso pai Jonadab nos ensinou a não nos apropriarmos do vinho.
assim nós permaneceremos. Pode o senhor profeta, pode vir aqui o líder maior da nação, quem quer que seja, nos oferecer vinho, nós não vamos nos apropriar do vinho. Então, eu percebo que havia uma classe especial de pessoas que eram bem ensinadas por seus pais, por seus antepassados, e que tinham em si uma convicção fortíssima. E aí a gente entra na segunda parte da lição, que fala da questão da contaminação. E aí vocês podem especular ou analisar pelas escrituras que tipo de contaminação seria essa. Ora, poderia ser uma contaminação porque eram alimentos que não estavam de acordo com a lei de Moisés, poderia ser contaminação porque eram alimentos oferecidos a ídolos, ou poderia ser contaminação porque o ato de sentar-se à mesa demonstrava uma possível comunhão, coisa que eles não queriam ter com o Império Babilônico, né? Eles estavam sujeitos, submissos, obedientes, mas sem a contaminação, seja de origem qual for. O tipo do alimento, né, a sentar-se à mesa, ou mesmo um sacrifício a ídolos, não é, João? Exatamente. Quando a gente pensa nessa questão da contaminação, é, nosso irmão Raniel já trouxe uma coisa aqui bastante interessante, que pode ser por meras questões culturais, como, por exemplo, a comida kasher, que os judeus precisavam comer com todas aquelas regras, com todas aquelas questões, e não seguia aquelas regras. Mas também a gente percebe que eram coisas muito mais profundas do que apenas se contaminar com um alimento que era inadequado pela cultura. Mas a gente sabe que se tem uma coisa que é a Babilônia e que o cativeiro tentou tirar dos judeus, for a sua identidade, por a sua crença. Tanto que depois que eles voltam do cativeiro, exatamente por terem vencido aquela provação, eles não querem mais saber de idolatria de jeito nenhum, exatamente porque durante o cativeiro eles foram muito provados a perderem aquela identidade que eles tinham. Então, não imaginemos que foi só por questões culturais em relação de que a comida era imprópria, mas tinham princípios ali que eram estabelecidos, que eles tinham bastante convicção, eles eram convictos desses princípios, que eles sabiam que se eles começassem pelaquela comida, eles já estariam abrindo mão de coisas muito mais importantes lá na frente. Então, a ideia que a gente percebe logo no início é que eles pretendem não começar com isso, porque talvez isso já fosse uma abertura para coisas mais. Porque não, é só uma comida. Aí eu vou e como, eu participo do banquete. Aí daqui a pouco, não, mas é só uma festa ali que o rei está me chamando e eu sou da corte dele, então eu vou participar ali junto com ele, como nosso irmão Raniel bem falou, assentar-se à mesa, né? Como o Salmo primeiro fala, de que anda segundo o conselho dos ímpios. Então, primeiro você tem uma pessoa que anda escutando gente que não era para escutar. Depois ela se detém no caminho, ela começa a compartilhar no mesmo caminho com as pessoas que não deveria. E por último, ela se senta na mesa para comungar com aquelas pessoas que não deveriam. Então a gente vê que o ato deles não se contaminarem, essa contaminação com o alimento não fica só em torno do alimento, mas sim de princípios bem estabelecidos e convictos que eles não pretendiam abrir mão. E aí você tem, no decorrer dessa segunda parte da lição, as influências, as companhias, né, Marco Júnior? É verdade. Acho muito interessante porque eles não se isolam do ambiente, eles se isolam do pecado que estava presente naquele ambiente que feria e chocava a fé deles. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, e a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma pedida muito, muito interessante para a gente fazer um comparativo, porque a igreja de Corinto, por mais que fosse muito abenções espirituais, mas a vida de muitos crentes em Corinto era totalmente desastrosa, terrível.
e esdrúxula, por assim dizer. Então, se você pega aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 9, Paulo diz, ó, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Paulo estava dizendo não aquilo que o Senhor manda você fazer. É basicamente nessa tônica que nós entendemos a veracidade, a verdade que as más companhias nos levam a más conversações e as más conversações corrompem os bons costumes. Ande com o sábio, você será sábio, mas o companheiro dos tolos é afligido. Precisamos andar em total alegria e associação com aqueles que fazem a vontade de Deus. Perfeitamente. A gente tem a segunda parte da lição falando sobre isso. Entramos agora na terceira parte da lição, né? O resultado da fidelidade de Deus. Nasceu do coração de Daniel, mas por um ensinamento que ele recebeu, assim como seus companheiros, e a Bíblia diz que Deus teve misericórdia dele, porque Deus é soberano e mesmo com essa atitude, eles poderiam ter sofrido danos, né? Assim como a gente vai ver mais na frente, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Quando há um desafio a Deus, aí Deus se levanta do trono e não permite que nada aconteça a eles. Então, Deus aprova aquela atitude. E às vezes a gente pensa que as pequenas coisas Deus não leva em consideração, as pequenas atitudes. Aquela festa que você foi porque seu amigo insistiu muito e coloca um copo de cerveja na sua frente e fica, crente, deu bobagem, o teu pastor não está aqui, que é isso, só um golezinho, dá só uma provada, né? E nessa insistência, você pode querer ceder para ser participante do grupo, é uma característica do adolescente, do jovem, ele está sempre em grupo e querer ser aceito. Então, isso me chama ainda atenção também, porque eles rompem com o costume da idade, que é querer se tornar aceito, e eles estão realmente postos à prova, e o que me chama atenção é que Deus aprovou esse procedimento. Daniel, Deus, né, aprovou com louvor. Diga, Marquinhos. eu queria só fazer um adendo aqui, que a gente pode também ter o exemplo nessa questão de mais companhias e que levam a atitudes que não competem à fé que nós temos e adotamos para nós, é o exemplo do rei Saul. O rei Saul, quando recebe uma ordem de Deus, Deus estabeleceu um princípio: vá lá e destrua toda a cidade dos amalequitas, destrua o seu gado, mate todo mundo, extermine os amalequitas. Ponto. Princípio. Saul vai lá e diz: rapaz, o gado é tão bonito, as ovelhas são tão bonitas. Rapaz, não vou desperdiçar esse rebanho todo aqui, não. Aí não matou o rebanho. Aí daqui a pouco vai lá e ainda salva o líder deles, Agag. Agag. Aí daqui a pouco chega e um tempo depois o profeta Samuel chega, mata Agag. E em outra ocasião, Saul tá com muito medo, temeroso, já tinha desobedecido, Deus já tinha exaurido as tentativas de Saul continuar sendo rei de Israel. Deus diz o seguinte: Saul diz o seguinte, eu vou sacrificar o Senhor aqui, Samuel está demorando muito. Saul sacrifica, faz aquilo que não era para ele fazer. E no fim das contas, quando Samuel chega para ele, diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, a obediência é um princípio que nos leva a estarmos bem acompanhados, porque olha as companhias que Saul procura. Saul vai procurar uma feiticeira
ou com quem ele se associa para descobrir aquilo que Deus tem para a vida dele. E muitas vezes você não sabe com que você está se associando. Eu acho que E é o 1 jovem, Samuel, ele... acho que é 1 Samuel capítulo 18. Ele procura Isso. uma Então, necromante e tal. e isso ele se associa com as pessoas erradas para os fins errados e acaba tendo um final trágico. Mas é só para você perceber, você que está nos assistindo aqui nesse momento, nessa hora, que é importante você passar para os jovens. Estamos tratando aqui de jovens, de companhias para jovens, que são totalmente, devido à idade deles, principalmente os adolescentes, influenciáveis. Então, o exemplo de Daniel é perfeito porque ele vai na contramão de tudo aquilo que estava acontecendo. Ou vocês acham que só tinha eles quatro de judeus ali naquela multidão? Não Eu tinha. lembro também, eu lembro também, Marcos, do episódio de Roboão também, né? Para a gente ver como é um costume dos jovens tomar Sim, conselho com jovens sobre coisas que eles deveriam escutar quem tem mais sabedoria, né? exatamente. Infelizmente, era uma prática comum e até os dias de hoje acontece isso. Como o próprio Salomão disse, não há nada novo debaixo do céu. É E tudo a mesma coisa. por não olhar para o passado, é que acabamos ficando fadados a repetir os mesmos erros. Mas a gente vê o exemplo de Roboão, que tomou conselho com seus amigos e não com os anciãos, e acabou dividindo o reino. Perfeito. A gente tem sempre dois caminhos, né? Sempre dois caminhos. Todos nós, sejam jovens ou não, a gente tem a opção de escolher a obediência, como Marquinhos citou, né? Profeta Samuel, ou é, o agradar da sociedade e dos costumes para se sentir inserido. Isso é uma das grandes tentações dos jovens e adolescentes, né? Querer se sentir participante, ser a pessoa legal do grupo, ser aquela pessoa que todo mundo chama para as festas. Diz, não, eu vou para a festa, mas não vou me misturar, não vou. Então, aquele ambiente é um ambiente muito desafiador. E aqueles jovens venceram o ambiente. Tem uma parte intermediária da lição aqui que eu queria destacar, antes da gente prosseguir para a terceira e última parte, que é um comentário que tem apenas na lição de professor, um comentário longo, inclusive, que fala sobre o apateísmo. Essa palavra, ela é uma palavra um pouco utilizada, mas ela está É ligada à verdade. questão da apatia. O apateísmo, ou seja, seria a apatia com as coisas de Deus, com as coisas do divino, porque as pessoas hoje estão apáticas, elas estão indo na igreja, têm aparência de crente, se vestem como crente, mas os seus corações estão tomados de mundanismo e de práticas mundanas no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, pessoas apáticas são aquelas que vão ao templo, estão na EBD, cantam no coral, tocam na banda, fazem parte dos congressos, estão na recepção com um crachazinho no pescoço, mas os seus corações estão endurecidos para o temor a Deus. E a lição faz esse alerta, é uma colocação muito interessante. Vale a pena pesquisar mais, caro professor, sobre esta palavra e sua aplicação nos dias atuais. Isso tem acometido não só jovens, mas também pessoas de todas as idades, e eu diria que, infelizmente, até pessoas do ministério. Elas estão apáticas em relação umas às outras. A gente não tem mais aquela força, aquela união entre os crentes. Às vezes, eles fazem o papel de falarem mal uns dos outros. Eles querem crescer em cima dos outros. E isso é uma frieza espiritual, uma apatia muitíssimo perigosa, né? Graças a Deus, aqueles jovens não estavam apáticos e eles tinham tudo para estar, porque, como já foi dito aqui, foram para uma nação estranha, costumes estranhos, mudaram seus nomes, tentaram implantar uma nova cultura e eles não tinham vigilância nos moldes que a gente tem hoje. Não tinha ninguém com a câmera para postar na internet, não tinha nenhum parente próximo para criticar o seu comportamento e, mesmo assim, eles mantiveram a sua postura. Glória a Deus pela vida
e o exemplo destes jovens. A terceira parte da lição, nós temos o Daniel, resultado. Pois não, Nilcinho? deixa eu Prossiga, meu só querido. comentar sobre essa apatia que você está Por discorrendo, favor. que ao longo da Bíblia nós vemos situações em que alguém toma uma posição de convicção e outros ficam apáticos, né? Por exemplo, já foi falado aqui, você falou dos recabitas, mas também existe o caso lá de Mardoqueu. Várias pessoas estavam ali, várias pessoas se dobravam para Amã, mas Mardoqueu ele não se rendeu a isso. Então, nesse contexto de Daniel, a história vai dizer que foram muitas pessoas, cerca de 10.000, que foi levada na primeira leva, ou seja, eles eram pouca, pouca representatividade diante de tantos outros que estavam ali, que sentavam à mesa, do rei, que comia dessas iguarias e que tinha, arvoravam para si que eram judeus, mas eles entenderam que não podiam ficar apáticos quanto a isso. E trazendo para a nossa vivência, a apatia, ela envolve-nos de uma forma que muitas das vezes nós assumimos dois extremos. Um extremo muito mundanizado, e como você já falou, em que eu posso participar de tudo que o mundo pode oferecer, mas eu sei até onde eu posso ir. A questão é que eu posso parecer tanto que chega um momento em que eu posso não fazer mais a diferença. E o outro extremo é quando eu tenho uma apatia em que eu torno a minha fé muito privativa. É a fé que eu estou no meu quarto, é a fé que eu tenho para mim, na igreja, mas não é uma fé que as pessoas veem em mim. A pessoa, quando alguém entra, sei lá, vai olhar minha rede social, tem uma dificuldade de identificar que eu sou cristão. Quando a pessoa me vê no meu ambiente de trabalho, vai ter uma certa, uma desconfiança se eu sou cristão. Então, essa apatia, ela vai nos envolvendo e parece que ela é uma injeção contrária ao envolvimento, o crescimento, seja Verdade. no ambiente acadêmico como no ambiente profissional. Ou seja, quanto mais eu vou aprendendo lá fora, parece que eu vou me escondendo daquilo que deve ser o mais relevante. Você tem Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, Yeah. versículos 5 e 22, né? Que diz: fugir de toda a aparência do mal. Basta parecer, tá? Porque às vezes você está convicto, mas não está vigiando nos ambientes que anda, Verdade. com as pessoas que anda, com o linguajar, as brincadeiras. E a Bíblia diz fugir da aparência. A palavra de Deus nos manda ser exemplo. Jesus falando no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele diz: vós sois sal e luz, e não se coloca a luz embaixo do alqueire, mas no velador. Revelador. Então, o crente, ele precisa ser exemplar à vista de todos, tá? Então, essa história de crente 007 não funciona para Deus. Essa história de andar em companhias reprováveis, sem necessidade, sem a distinção, também não atende aos requisitos bíblicos, né? Então, nós temos aqui uma situação, viu, Nilcinho, João e Marcos? A gente tem uma situação em que Daniel foi muito sábio quando ele coloca o seu propósito para as penais, e as penais estavam correndo risco de vida. Entendam, ele estava colocando risco de vida para terceiros. Olha que situação aquele jovem se encontrava, em que ele, para cumprir o seu chamado diante de Deus, para cumprir o seu exemplo numa nação estranha, ele estava arriscando a vida de um terceiro. Porque às vezes a gente diz assim: eu não vou fazer isso porque eu vou comprometer fulano. Eu não vou fazer isso porque eu vou causar um incômodo para ciclano. Mas olha, quando algo vem de Deus, as estratégias vêm de Deus e ninguém sai ferido, machucado, mal falado. Ele disse:
sabiamente para aquele oficial do rei: vamos fazer um teste de 10 dias. Olha que palavra sábia. E isso E, eu já tive a oportunidade, quando eu estava evangelizando algumas pessoas, que diziam assim: a Bíblia diz que não é pecado beber, e tal, e tal, e tal. Sabe o que eu disse para ele, Nilcinho? Meu amigo que hoje é crente em Jesus, um homem que jejuma, que ora. Na época, eu disse assim: vamos fazer o seguinte, continue na sua bebida e eu continuo sem beber absolutamente nada. Daqui a alguns dias, a gente vê como eu estarei e como você estará. E não preciso dizer o que aconteceu. Alguns dias depois, aquele homem discutiu feio com a sua esposa, aquela situação de bebida o envergonhou. Nós voltamos a nos encontrar e eu disse: e aí, como está a sua vida liberal com Cristo? Ele disse: você tem razão, é melhor não beber, é melhor não vacilar, é melhor não ficar medindo força com o Espírito Santo para dizer, se for pouquinho, pode, se for muitão, não, né? Esse tipo Daniel, de comportamento não dá certo, Nilcinho. Daniel, e você falou aí a questão do propósito, mas um ponto interessante a considerar é que ele, Daniel, ele não apresentou uma justificativa falsa para o seu propósito. Ele não disse, olha, eu tenho um problema gástrico e por isso não posso me alimentar dessa refeição. Eu tenho uma dieta nutricional que eu só posso comer vegetais. Eu não sou carnívoro. Ele simplesmente disse, olha, eu não quero. Ele falou para aquele homem, eu tenho um Sou vegano. propósito e eu não quero Eu me sou contaminar. vegano, eu sou vegano. Não, nada disso. Ele disse, e o versículo 8 vai dizer: pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então ele foi claro e objetivo. Eu não quero me Objetivo, né? contaminar. Em outras palavras, está dizendo: essa comida me contamina e eu não quero. Muito O bem. bom de João, tudo isso é que fala, Martina. Deus deu graça a Daniel. Olha, olha que maravilha. Aqui, ó, é a virada de chave de Daniel na Babilônia. A virada de chave não foi quando ele apenas assentou no seu coração aqui foi uma atitude dele que consistia aqui no caráter dele. A virada de chave foi quando Deus viu ele, rapaz, esse menino, esse menino tá me honrando, esse menino tá me honrando. Aí Deus virou a chave. Pronto. Vou lhe dar graça. Olha só. Isso aqui é única e exclusivamente respeito. Olha só. Daniel, a partir daqui, começou a ser respeitado em terras estranhas. Olha que maravilha. E o que acontece depois é que o chefe, mesmo tendo graça de Deus para ver e olhar Daniel, ele disse: eu tenho medo. Por quê? Olha só, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Aí Daniel pacientemente disse: faz o seguinte, fala ao despenseiro, ao chefe dos eunucos, experimenta, peço-te, faça o teste. Rapaz, Daniel era um jovem muito arrojado, muito sisudo. Era igual a Davi, viu? Pensa num camarada sisudo. Ele disse: vá lá, faça isso por 10 dias, como a gente já disse aqui, e dê pra gente dieta fitness. A gente vai utilizar aqui uma dieta fitness: legumes, água e só. Meu amigo. E assim, não quer dizer, Raniel, Nilson e João, que eles eram veganos, e muito embora eu pouco acredite nisso, porque como eles eram de linhagem real, o que eles comiam se assemelhava, assim, na forma, ao que eles poderiam comer na Babilônia, seja carne ou algumas outras comidas. Mas o que interessa ali naquela questão não é apenas a comida, e sim
a forma como eles recepcionavam aquela comida, ou seja, a forma que a comida era entregue para eles, é, 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 a quem tinha sido oferecida, qual era o princípio daquela comida. Então eles assentaram no seu coração não se contaminar, porque se vocês analisarem naquilo que está escrito em Deuteronômio, os pagãos faziam oferendas aos ídolos, manchando os altares com o sangue dos animais que posteriormente eles iriam comer. Então, basicamente, em tese, era isso que era feito. Assim como o sacrifício que era feito no templo, no altar do holocausto, o sangue era aspergido no altar e os sacerdotes recolhiam o dízimo daquela oferta e o restante sacrificavam ao Senhor. Então, basicamente, é isso que é o entendimento aqui. É esse entendimento, e Daniel foi muito feliz, junto com seus amigos, em não se contaminar com aquilo que lhes foi oferecido. É muito Mas, maravilhoso isso. mas uma coisa me chama a atenção, né, João, que eles poderiam ter a aprovação de Deus do ponto de vista espiritual, mas de forma pragmática, Deus os fez receber honras para o rei Nabucodonosor, não é, João? Isso era uma aprovação de Deus através do governante. Deus os exaltou só regiões Sim. celestiais, na glória, amém, aleluia. Mas lá onde eles estavam, eles foram achados os mais sábios, os mais doutos de todos, né, João? Se Diante do tem uma rei. coisa, se tem uma coisa que vale a pena é ser obediente, né? A gente vê vários e vários exemplos, Marquinho bem falou aí, que eles acharam graça diante de Deus e a partir daí Deus fez com que eles saltassem aos olhos dos governantes, tanto que depois, no decorrer da história, a gente vai ver mais para frente, Daniel sendo o principal conselheiro do rei ali, até chamando tanta atenção que acabou causando inveja nos outros. Então você vê que um estrangeiro que não tinha nada a ver ali com o contexto, e o rei agora confia plenamente, cabalmente nos conselhos de uma pessoa que poderia muito bem, se fosse outro de outra nação, levar o rei à ruína, já que era uma pessoa que tinha sido escravizada. Mas Daniel ali, com toda a graça e sabedoria divina, porque é muito diferente a sabedoria humana da sabedoria divina. Nós sabemos que a nossa sabedoria humana, ela é terrível, é mortal, é animal, é imunda. Mas quando a gente decide agir pela sabedoria divina, aí, meu amigo, não é, e se a pessoa faz isso já pensando em ser reconhecido, já não é a sabedoria divina, que não era o ponto de Daniel, né? O ponto de Daniel era apenas não ser igual a eles. E assim Deus fez com que ele achou graça perante Deus e Deus fez com que, aos olhos do próprio rei, do próprio Nabucodonosor, um dos maiores reis que existiu ali na Mesopotâmia, ele também fosse achado graça aos olhos do rei. Então a gente sabe que obedecer é a melhor, aquela coisinha que o pessoal faz que o alfabeto do crente só tem poucas letras, que é O, B, D, C. 4 letras só. Perfeito. Aqui, o comentarista da lição fala algo interessante. Ele diz: é possível conciliar conhecimento com graça e inteligência com poder. A gente, comumente, por influência do mundo, a gente confunde isso e coloca boas pitadas de soberba e a graça fica lá longe. Então, existe um mundo, caro professor jovem, existe um mundo que valoriza muito a inteligência, a influência e o poder, mas com Deus bem longe. E algo que me preocupa muito, não só na igreja, nas empresas, nas relações, as pessoas estão valorizando muito um negócio chamado desempenho. Eu me preocupo e eu digo por quê. Eu me explico, eu me justifico. Porque as coisas de Deus não são por desempenho. A própria salvação é graça. O que Daniel alcançou
poderia ter sido a morte, mas Deus teve misericórdia e ele achou graça. Então, desempenho não é a palavra da vez quando estamos falando das coisas de Deus. E às vezes a gente até critica, olha, colocou aquele irmão para dirigir o trabalho, ele é gago. Olha, colocou aquela irmã para dirigir o conjunto, nunca fez um curso musical. E assim a gente vai medindo as pessoas pelo desempenho, mas com Verdade. Deus não funciona dessa forma. Deus não olha para a capacidade humana de fazer as coisas, mas pela sua graça, ele nos capacita, ele nos coloca em posições-chave. E eu tenho certeza que aqueles jovens não foram para ali à toa, porque do mesmo jeito que tinha Jeremias fazendo a diferença na nação que estava em Jerusalém, Ezequiel fazendo a diferença na nação que estava fora dos portões do palácio, tinha aqueles jovens dentro do palácio influenciando não somente os seus iguais, mas toda uma nação que, após perceber o poder do Deus de Israel, recebeu das mãos do próprio rei uma ordem para que houvesse respeito e adoração ao Deus Todo-Poderoso, e Deus dá até mesmo a este rei uma revelação do que seriam os reinos da terra. Então, observe que a influência daqueles jovens transformou toda uma nação que Deus usou para ensinar o seu povo. Eles estavam ali na Universidade de Deus, foram 70 anos de uma universidade com ensinamentos profundos e, como bem já foi dito aqui, eu acho que foi João, nunca mais quiseram saber de idolatria após o episódio do cativeiro babilônico. E todas as tribos foram praticamente dizimadas, permanecendo maiormente ou prioritariamente a tribo de Judá, e é por isso que até hoje se chamam judeus, porque quase todas as outras tribos foram dizimadas pela inteligência, pela graça, pela sabedoria, pela obediência de jovens que são da sua idade. Queria eu que fosse da minha também, né? Mas assim, eu me despeço dizendo que na última parte da lição, as tentações são muitas, os Verdade. manjares são deliciosos à vista, a bebida escoa no copo, né? Como diz lá em Provérbios, e você fica embevecido com as belezas do mundo, das festas, das ofertas. Mas, caro jovem, não faça isso. Professor, seja você o exemplo que fará a diferença na vida destes jovens. Façam com que eles tenham fazer a diferença lá na faculdade, onde eu, professor, não posso entrar. Vai ser a diferença naquele Nabucodonosor, vai ser diferença no meio da roda de amigos que nós, professores da EBD com mais idade, não temos mais acesso. Deus precisa do teu aluno jovem e adolescente para fazer a diferença neste mundo tomado pelo pecado. E assim eu encerro a minha participação, passando para os meus companheiros, primeiramente João, depois Nilcinho e depois Marco Júnior, nesta sequência, seus comentários finais. Eu, eu acho muito interessante a história de Daniel e que a gente vai cada vez mais comentar aqui, que ao mesmo tempo que a gente tem Daniel, que não traz a glória para si, e ele entende que tudo que vem, que ele diz ou que ele faz, provém da graça divina. A gente tem, apesar de ser o maior rei da terra, mas também o mais soberbo que nós temos registro, que é Nabucodonosor. Então a gente vai ver muito durante essas lições Daniel, aquele que entende que está em posições elevadas e que está fazendo parte ali de um plano gigantesco de Deus para a sua vida, mas que não traz a glória para si, e Nabucodonosor, que trouxe tanto a glória para si, que depois ficou igual um bicho comendo mato. Cuidado. Como palavra final, Raniel também já destacou que Daniel, ele
ele não mudou, não enfraqueceu com o tempo, né? Ele passou todo o cativeiro, ele não ficou sempre jovem, né? Ele chegou à terceira idade, mas isso não mudou a sua convicção. E aí eu lembro da história de Policarpo. Conta-se que em seu martírio, quando ali estavam para queimá-lo, e fizeram o último apelo a ele, porque era um ancião, 85 anos, para que se ele negasse a Cristo, tudo aquilo ali acabava e ele poderia continuar sua vida. E a sua fala final, ele diz o seguinte: por 86 anos aproximadamente, eu tenho sido o servo do Senhor. Ele nunca me desamparou. Então, não vou eu agora, no término da minha trajetória terrena, negar aquele que nunca me negou. E aí, Policarpo, ele foi martirizado, mas não negou o Senhor. Assim, Daniel terminou a sua jornada sem negar ao Senhor. E que nós aqui estamos diante dessa responsabilidade, você, professor, independente das circunstâncias, que você jamais negue o Senhor. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarde os seus olhos. Guarde os seus olhos para guardar o seu coração. E, por fim, uma lição no seu final trata sobre tentação, rejeitando as tentações. Confesse a tentação, para mais tarde você não ter que confessar um pecado consumado. Tudo isso, nós fazemos o resumo da nossa lição, entendendo que os caminhos que o coração de Daniel e de seus outros 3 amigos seguiram foi o caminho da vontade de Deus, através da obediência, da santidade e da convicção. Uma história de fé. São verdadeiros heróis da fé no meio da Babilônia. E também podemos dizer que eles decidiram colocar o olhar deles para uma outra perspectiva, não sobre a perspectiva de serem iguais aos outros, iguais aos demais, mas de serem participantes de uma atitude que poderia lhes trazer aflição e possa ser que tenha trazido durante os 10 dias, mas ao final foi motivo de honra e de sucesso, porque eles estavam mais fortes e mais bem preparados fisicamente do que aqueles outros que comeram do manjar do rei. E, por fim, livrar a nossa vida da tentação é confessar na nossa incapacidade enquanto ser humano que ela existe. E a maior maneira de você confessar a sua incapacidade é conversando com Deus e dizendo para Ele o que você sente, o que você pensa, o que é que está se passando na sua mente. Porque quanto mais contato com Deus você tiver, menos brecha para o pecado você vai dar. Quanto menos contato com Deus você tiver, a apatia que nós falamos aqui vai tomando de conta de você, a insensibilidade vai tomando de conta do seu coração e assim você vai fechar os seus olhos para as coisas de Deus e vai mergulhar naquilo que o salmista disse no Salmo 42, de um abismo após o outro, porque um abismo chama outro abismo. Então é importante que você retenha isso no seu coração, não se contamine com os manjares. Procure conhecer a Deus. Palavra, escritura, mas procure conhecer a Deus também na profundidade. Daqui a alguns dias a gente vai estudar em outra lição o estilo de vida de Daniel. Como era o estilo de vida de Daniel? Isso são cenas para os próximos capítulos.
Amém. Eu me despeço e desejo uma excelente aula, que você também não se esqueça de se inscrever, compartilhar, comentar, passa para os alunos, por que não? Passa para os alunos também, participe do nosso canal. Deixa eu ver se o meu está funcionando. O meu estava Não funcionou desativado, hoje, ó. João. É, o meu está Não, meio desativado. Mas só o Não bichinho, sei o ó. que Eu aconteceu. isso aqui, aí ele aparece aí, ali, ó. Não preciso mais O digitar. é meu um está legalzinho, viu, desativado. nisso que ele tem aí, ó. Mas aí não tá aparecendo, Mas não. não O está meu não tem. aparecendo. Eu Gente, acho que Deus abençoe. Deus abençoe vocês todos. Deus abençoe a vossa aula, o vosso ministério. E em Cristo Amém. Jesus, vamos juntos Amém. até chegar no céu. Amém. Amém. Mas, senhor. Pai do Senhor.